Gente, boa tarde, Thiago Linhares na área. Hoje estou aqui com uma atleta de hipismo, a amazona Laura Cardoso. Laura, primeiro, muito obrigado por poder aceitar falar um pouquinho da parte do teu treinamento mental, falar um pouquinho do teu esporte, falar um pouquinho dos teus desafios e obrigado por aceitar contar um pouquinho mais da tua história. Obrigada a você pelo convite. Que legal, seja bem-vindo. Então, estou muito animado em falar com você um pouquinho sobre o título, sobre o tema, o salto mental da Amazônia. Mas antes, eu queria que a Laura Cardoso se apresentasse. Quem é a Laura? Onde é que está hoje? Onde é que mora? Qual é o nome do seu cavalo, seu esporte, enfim. Por favor, Laura. Eu sou a Laura Cardoso, eu tenho 14 anos, moro em Itapetininga, mas eu monto em Sorocaba. Eu atualmente salto 1,10 na categoria Jovens Cavaleiros B e meu cavalo é o Celentano J-Man. Celentano J. Man. Uhum, Isso. sim, A filha da dona Lidiane, do seu Adilson, e a irmã querida da Clara e da Maria. isso, Muito bom. Mora em Tapetininga e salta, treina em Sorocaba, atualmente no 1 e 10, certo, Laura? sim. Muito bom. Laura, vamos fazer uma retrospectiva aqui bem bacana. Primeiro assim, Laura, como que a gente se conheceu? Como que as nossas vidas se cruzaram? Por favor. Eu montava na Hípica Centauros, em Tatuí, no Clube Hípico, no Centro Hípico de Tatuí, e numa clínica com o Pedro Paulo Cordeiro. Ele trouxe o Linhares para dar uma consultoria, para conversar com os participantes da clínica. E nisso ele recomendou para gente várias coisas. Ele me recomendou um livro. Nós fizemos amizades, principalmente ele com a minha mãe, que sempre manteram contato. E quando, no momento difícil que eu estava passando, minha mãe entrou em contato com o Linhares para a gente fazer uma consultoria depois de 3 anos. Uau. 3 anos. A gente está em 2025 hoje, né, Laura? Então foi lá mais ou menos em 2022, lá em 2022. Tatuí, que a gente se conheceu. É isso? Sim. Através de uma clínica que o Pedro Paulo Cordeiro foi ofertar para vocês e ele me convidou para estar presente e a gente fez uma ferramenta, trouxe algumas recomendações de leitura e de livro para vocês e desde lá então a gente manteve uma amizade com a sua família, principalmente com a sua mãe. 3 anos Sim. depois, cá estamos. Muito bom. Laura, e então você é amazona, saltando 1 e 10 e assim, então eu preciso entender um pouquinho, a gente fazendo essa retrospectiva. Como que você estava, Laura, antes de iniciar esse treinamento comigo? Como que a Laura estava antes de iniciar esse trabalho? Como eu disse, eu estava passando por um momento difícil. Eu tinha muita dificuldade em encarar os meus erros e muitas vezes em campeonatos, rankings, depois de uma prova que não ocorria do meu jeito, não saía como eu esperava, eu ficava triste, ficava brava com as pessoas, comigo mesma, muito raro com o meu cavalo, mas acontecia. E eu não conseguia lidar com os meus sentimentos e acabava ficando frustrada. E isso sempre me atrapalhou e atrapalha, porque atrapalhava, né? Porque as pessoas ficavam tristes comigo, eu não conseguia lidar depois, não conseguia entender os meus erros e consertá-los. E isso tudo, né, Laura, é difícil de encarar teus erros, tinha dificuldade nos rankings, tá brava consigo mesmo, brava com os outros. Enfim, tudo isso foi afetando diretamente a tua performance. Sim, E no como, meu na evolução. e como que era a tua performance nessa fase, nesse momento? Como que estava? Eu tinha passado por um momento onde o meu cavalo refugava comigo e eu achava que era minha culpa e que era minha culpa, mas que a gente não estava se dando bem, que não estava funcionando o nosso conjunto.
Mas depois de várias conversas que você falou sobre responsabilidade, sobre a minha responsabilidade, a responsabilidade com os meus cavalos, sobre encarar os erros, eu consegui entender que não era problema com a minha família, comigo, com o meu treinador, nem com o meu conjunto. O problema era que eu não conseguia encarar o meu medo, que eu sentia medo e não percebia. Muitas vezes, uma coisa que passava, uma coisa ruim que passava pela minha cabeça, me fazia perder o campeonato inteiro. Um, um pensamento ruim, uma negatividade, me fazia perder o meu eu total. E, consequentemente, Laura, isso influenciava diretamente o teu manuseio, tua rédea com o Celentano. Isso? Sim, porque o Ótimo. cavalo sente tudo, então ele sentia o meu receio, ele sentia a minha tristeza, a minha raiva, sentia o meu medo, como eles sentem também a positividade, a felicidade, quando a gente tá bem, eles sentem tudo. Legal, muito bom. Laura, então aí a gente inicia esse projeto. Eu falo para Lidiane, a gente primeiro vai marcar uma primeira conversa para ver como que a Laura está, se ela vai gostar de mim, se ela vai se identificar comigo. Eu quero ver também se qual é o momento dela para ver se eu também entendo que esse trabalho vai ajudar ela. A gente marca uma primeira conversa, onde a gente estabelece um objetivo, a gente fala sobre, a gente faz um exercício de visualização, né? De imaginar Uhum, você no futuro. A gente sim. fala sobre os porquês, por que você quer conquistar isso, a gente fala sobre responsabilidade, comprometimento, enfim. Como é que foi para você aquela primeira conversa, Laura? Naquela primeira conversa, eu consegui clarear muitas metas, porque ao longo dos dias, dos meses, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo do porquê a gente está treinando, do porquê a gente se esforça. A gente se esquece também de mentalizar e de visualizar os nossos sonhos. Depois da nossa primeira conversa, eu direto fui refazer o meu mural dos sonhos, para deixar bem claras as minhas metas e os meus sonhos. Porque até então tinha deixado de lado esse mural dos teus sonhos. Ele estava desatualizado. E também não estava te ajudando no teu dia a dia, já não fazia mais sentido. Então a gente resgata isso e automaticamente a Laura vai lá atualizar o seu mural dos sonhos. Eu refiz, deixei mais organizado, eu mudei de lugar para eu ver diariamente, porque a Legal. primeira coisa que eu faço quando eu levanto é ver o mural dos sonhos. Então, isso facilitou muito. Até acho que foi uma indicação de um livro para você, né? Acho que é a Bíblia do Vencedor, né, Laura? Isso. Muito bom lá atrás, que inclusive também é de um profissional que trabalha com coaching, ele é europeu, americano, não lembro, mas que ele sugere trazer esse mural dos sonhos para o atleta. Muito bom. Laura, e nesse meio, nesse projeto, o que que você sentiu, né, nessa nossa primeira conversa? Além de entender sobre o mural dos sonhos, o que mais que você entendeu dessa nossa primeira conversa, diretamente na tua performance na prática? Porque toda vez, depois da nossa primeira conversa, toda vez que eu montava no cavalo, eu pensava, eu estou aqui porque eu amo meu esporte, eu amo o que eu faço, eu fico feliz quando eu estou com os meus cavalos, e o que eu quero conquistar é as Olimpíadas, é o Mundial. Então, toda vez que eu montava nele, no meu cavalo, quando eu ia saltar, eu lembrava disso, porque não seria em vão, nenhum treino é em vão, nenhuma derrota, nenhuma conquista, todas elas caminham para o meu sonho. E quando você estava treinando sem esse objetivo, sem essa meta, antes do treinamento com Linhares lá, você, ao invés de focar no que você precisava, nos teus porquês, você ficava lidando de maneira, como é que eu Uhum. vou, de maneira sozinha e talvez sem um destino muito claro na tua mente, é isso? Eu ficava meio que remoendo as minhas
derrotas, as minhas dificuldades, pensando, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Eu treino muito, eu não entendo essa dificuldade, não entendo por que eu tô passando por isso. Só que quando a gente fica remoendo o passado e os erros, eles só vão nos afundando. E quando a gente pensa no futuro, pensa que talvez essa derrota sirva para eu melhorar e aprimorar algo que vai me ajudar no futuro, a gente segue e não fica pensando coisas ruins. É isso muitas vezes que as pessoas. É isso exatamente, Laura. Essa é a diferença da psicologia que muitas vezes fica buscando por significados, ou sobre entender as coisas ruins, ou entender sobre os problemas, ou entender o porquê das coisas do passado. E o coaching trabalha muito com essa metodologia pautada na psicologia positiva do Martin Seligman, sobre não é o que está dando errado. Para mim, não importa É como a gente vai resolver o problema. como eu vou resolver o problema, é o que pode dar certo, qual é a solução para as tuas situações. Então, inclusive, tua mãe vai assistir isso aqui depois, eu vou deixar um livro de indicação para ela, do próprio Martin Seligman, que descobriu, né, é um dos fundadores da psicologia positiva, o livro Florescer. Então, o trabalho nosso aqui é despertar dentro da atleta e fazer com que ela floresça para a vida, para o esporte e para novas oportunidades, ao invés de ficar buscando significado para os problemas. Perfeito, muito bom. Tipo, na vez que eu contei pra você que eu me atrasei pro treino, que tava um pouquinho tarde, porque eu levo 1 hora de Itapetininga, minha cidade, pra Sorocaba, onde eu treino. Sim. E naquele caos que tava na minha mente, tipo, ai, será que eu vou chegar? Será que vai dar tempo de eu treinar? Eu e minha mãe paramos e pensamos, a gente tem esse problema. E Uhum. como que a gente vai resolver? Eu falei com o meu treinador, ele disse que não tinha problema eu chegar um pouquinho mais atrasada e nós fomos. Porque se a gente ficasse pensando no problema, no tempo que a gente ia levar, a gente já tinha perdido o treino. Eu já tinha perdido o treino. Mas a gente pensou no positivo e pensou, ao invés do erro, na solução. Muito bom. Aliás, ainda, além de saber o que você fala e faz, a gente tem aqui, como eu comentei contigo, né, Laura, alguém que consegue falar e dialogar, lidar bem com as palavras e a própria dicção. Muito bom. Laura Cardoso, é isso? Tranquila? Sim. De boa, muito bom. Laura, o trabalho online, você, né, a tua geração nasce dentro da barriga da tua mãe mexendo no telefone, né? Então vocês têm essa facilidade. Teve alguma dificuldade, né? Brincadeira à parte, no trabalho online, já que eu estou em Curitiba e você ora e tá em Itapetininga, ou no caso de hoje, né, a gente está em Silveiras. Silveira. Teve alguma dificuldade no Quase online? não muito, não muito, porque hoje em dia é, é muito mais fácil mexer no celular, no computador, no que seja, é muito mais fácil. E das vezes que a gente teve dificuldade foi por conta de uma chuva que caiu a internet, no máximo, Mas no mas final deu tudo certo. isso. Muito bom. Mas é legal ainda, Laura. Eu vou, se Deus quiser, a gente se encontra, quem sabe, esse ano, no máximo ano que vem, pessoalmente. A gente faz uma conversa pessoalmente. Ou você perto Sim, Do Celentano, com aí certeza. é só o começo, né, Laura, do teu trabalho. E eu torço, oro para que Deus abençoe você, teus planos e que realmente tudo corra bem. É a minha medalha de ouro, é ver você bem. Esse é meu sucesso. Muito bom. Laurinha, então a gente teve algumas dificuldades antes, já faladas e listadas aqui. E o que que você então começou a experimentar nesse processo, nesse projeto aí, Laura? Por favor. Depois de vários feedbacks que a gente fez, foi um exercício onde eu mandava. Naquele exercício que a gente fez, que eu mandei para 10 pessoas, para elas analisarem meu comportamento, falarem no que eu poderia melhorar, nos meus pontos fortes e nas minhas dificuldades. Eu recebi muitas dicas, muitos argumentos, e foi muito bom ver o ponto de vista de cada um, pessoas que estão longe e também perto de mim. E muitas pessoas falaram sobre yoga, sobre ter um momento para socializar, para não me cobrar tanto, também para escrever os meus sentimentos, porque eu sempre tive dificuldade em lidar com as minhas emoções. E depois
dessa desse exercício, eu consegui colocar muitas coisas que eu não fazia em prática para melhorar também o meu social, para melhorar a minha vida e também a minha vida no hipismo. Além daquele exercício de feedback, então você começou a ir se entender pela forma como que os outros te viam e te veem. A gente começou a trazer o yoga para dentro do treinamento durante esse projeto. Você A também começou a meditação. meditar. Você começou, né? Até foi uma sugestão lá do próprio feedback, né? De você escrever. Mas será, Linhares, que funciona, Laura? Res- Resumindo, começamos a testar, escrever sobre os teus próprios sentimentos para você começar a criar essa autonomia. O que mais que você começou a desenvolver nesse nosso treinamento aqui, Laura? A gente conversou numa reunião sobre inteligência emocional. E um dos meus principais problemas era não controlar, porque a gente não controla as emoções, a gente aprende a lidar com elas. O meu problema sempre foi com as minhas emoções. E depois que a gente fez essa reunião, eu passei a prestar mais atenção em coisas que faziam mal para mim, pensar em como eu poderia me afastar daquilo, em problemas até na minha casa com a minha família. Eu procurava, eu procuro não discutir. Muitas vezes a gente fica em silêncio e pensa nos nossos erros e como a gente não vai cometê-los de novo. Porque antes, como que a Laura lidava com as próprias emoções? Eu ficava brava, eu chorava, eu ficava triste. Também, quando eu ficava ansiosa, foi aquilo que a gente falou, de ter o frio na barriga, de começar a suar frio. E também, depois disso que eu falei dessa ansiedade, você me explicou que a ansiedade é aquela, é o gráfico do U invertido, que a gente não pode nem ter pouca ansiedade, nem muita ansiedade. Tem que ter na medida certa. Porque ela vai ser importante para te preparar para algo que está por vir, né, Laura? Que é a curva U ao Sim. contrário. Muito bom. Que também a Uhum. ansiedade é uma emoção catalogada, certo? Sim, Já aproveitando o ritmo que você falou do feedback, né, da própria inteligência emocional, então a gente falou sobre meta, sobre perfil comportamental, sobre a roda do atleta, falamos sobre valores, cultura vencedora, fizemos análise de SWOT, inteligência emocional, planejamento, enfim, dessas sim. ferramentas, qual delas que você mais gostou? Não a que eu mais gostei, mas a que eu mais aprendi, a que eu mais levei em consideração, que mais me tocou, foi a da trilha da roda do Do atleta, atleta. sabe? Nossa, aquela Por quê, foi Laura? um tapa na cara. No final da reunião, eu até comentei com a minha mãe que muitas coisas eu tava deixando de fazer, que foi meio que um tapa na cara mesmo. Que a gente falou sobre o que tá sendo bom, o que tá sendo ruim, coisas que eu tenho que melhorar. A gente falou também da, da tática, do preparo, do mental, da nossa saúde, não só da mente, mas do corpo, dos treinos, do social, do religioso. A gente falou de tudo isso e foi muito legal, eu aprendi muito. Porque então, né, não basta eu ter um objetivo, uma meta, um sonho alto, não tem problema, mas eu tenho que entender como que eu estou, eu tenho que me comportar congruentemente com o objetivo que eu almejo. Não tem Sim, problema eu querer ser uma atleta olímpica, disputar um campeonato mundial, mas os meus comportamentos, eles precisam andar em direção e ser congruentes com aquilo que eu almejo e quero. sim, Falou da parte física, técnica, tática, mental, sono, nutricional, família, amigos e questão da parte espiritual e fé, né, Laura? aham. Ele mostra exatamente como que você está e a gente traz estratégias que eu preciso fazer, soluções para melhorar. E o legal é que a gente também pode. Eu coloquei na minha cabeça que, mesmo que as nossas reuniões acabem agora, a gente consegue voltar. A gente vai se falar de novo. E também
eu consigo pegar esse material que você me passou e refazer. Eu quero muito já refazer a roda do atleta, que foi muito importante para mim. Ver coisas que eu melhorei, que eu tenho que dar mais atenção. Ótimo, muito bom. Teve alguma outra ferramenta que te chamou a atenção, que você gostou também? Também foi muito da inteligência emocional. Que você já Na falou, né? inteligência emocional eu adorei, porque era um problema constante comigo. E agora eu consigo entender as minhas emoções e lidar com elas. Muito bom, Laura, muito bom. Teve alguma ferramenta que você, aliás, essa aqui não gostei, não me agregou nada? Não, não teve uma um material que não tenha me agregado. A maioria eu gostei bastante. Mas Todos também foram muito a bons. cliente ajuda, né, Laura? Assim, seu pai, sua mãe vão entender o que eu vou falar e você também vai entender. O paciente, que não é o meu caso aqui, mas o cliente, quando chega para mim com um espírito de ânimo, com uma boa vontade. Lá na medicina, o paciente, quando chega com uma crença, com aquele brilho nos olhos de que quero melhorar, quero curar, quero me desenvolver, fica fácil trabalhar. O caminho já foi mais do que metade andado, né? Eu acredito muito, Laura, que não era Jesus que tinha o poder de fazer a cura, o milagre nas pessoas, era a própria pessoa que tinha dentro dela. Jesus, ou no caso o coach, que eu não estou me comparando, a gente é apenas o veículo, né, Laura? A gente só não atrapalhar. A gente só conduz vocês e quando vocês chegam com essa vontade, as coisas acontecem. Talvez então por isso que as coisas não eram tão ruins, ou as ferramentas não foram tão ruins. Como que tá essa motivação hoje? Não é o foco principal. Ah, o coach motivacional, não é. Mas indiretamente ou diretamente, ele motiva vocês. Como é que tá essa motivação hoje? Eu tenho me sentido bastante motivada. Eu tô nesse período de férias, mas eu tô muito motivada para voltar para os campeonatos, para voltar para os treinos. A gente fica muito motivado com o nosso futuro, com as coisas que nos esperam, porque a gente fez na última reunião o planejamento para o futuro. Eu já fiquei super ansiosa, mas com ansiedade boa, planejando os futuros campeonatos, as futuras viagens, e deixa a gente muito alegre, muito com vontade de treinar, com vontade de conquistar mais, de dar o nosso melhor. A gente já consegue visualizar isso, então fica mais claro, mais bem preparado, mais planejado, e isso facilita no dia a dia. Eu não Sim, estou fazendo, treinando, trabalhando, me alimentando de qualquer forma. Eu sei o porquê de cada situação, de cada comportamento. É por isso. sim. Laura, das minhas abordagens, teve alguma assim que foi a mais importante para ti, que mais te ajudou? Assim, pô, Linhares, quando você fazia dessa forma, é isso que me ajudava. A gente teve eu não lembro agora, mas a gente teve uma reunião com a minha mãe que a gente falou sobre o perfil comportamental. A gente viu que eu sou cautelosa e também dominante. Tá meio que no meio a meio. E a gente falou que eu sou um tipo de pessoa que não que eu não possa, mas que não é bom pra mim ficar sendo elogiada a todo momento, que eu não posso ficar só recebendo elogios, que na maioria das vezes eu tenho que receber um não, vamos dizer assim. Eu tenho que ouvir algumas verdades, ouvir que eu tô errando para eu conseguir melhorar, porque se a gente só fica recebendo elogios, a gente não vê os erros. E quando a gente tem um erro, a gente não sabe lidar. A gente fica pensando, ai, mas estava dando tudo certo, eu estava fazendo certo, eu estava tendo resultados. Mas não é assim. Então, Pra pode Laura falar não funciona muito tapinha nas costas e passar a mão isso. na cabeça. Eu preciso para sair, eu preciso sair da minha zona de conforto e eu preciso ser desafiada constantemente. Sim, e como você disse, quando você falava, Laura, viu, você não está sendo uma boa atleta, esse não é o nível de campeã, não é o nível olímpico, então você tem que melhorar, você tem que prestar mais atenção nisso.
Então, esse método que você usava para conversar comigo me ajudou muito, porque clareava a minha mente, clareava os meus objetivos e o que eu tinha que melhorar. Se eu quero ser um atleta olímpico, eu tenho que me comportar. E aí a gente faz essa reflexão. Isso é um comportamento de uma atleta olímpica? Sim, não, se não, o que que tem que fazer? Mais ou menos isso, né, Laura? Sim. Teve alguma abordagem minha que não funcionou, que não te ajudou, que você não gostou? Por favor, também. Não, não teve nenhuma abordagem que eu não gostei, porque na maioria das vezes, quando eu entrava na reunião, você me perguntava, a gente relembrava o que a gente tinha feito na aula anterior, e a gente também listava o que eu tinha feito, o que não tinha funcionado. Então, tudo isso me ajudou, não teve algo que não me ajudou. A maior parte foi aprendizado. Muito bom, Laura. A maior parte foi aprendizado. Que legal. Laura, e nesse processo, nesse protocolo, nesse projeto aí de 10 sessões, quais comportamentos então que você diminuiu assim, ou que já hoje não faz mais, que estavam te atrapalhando, ou enfim, quais comportamentos que você diminuiu ou irradiou de vez? É ficar triste por algo que deu errado na prova, no treino, porque, como eu disse, eu, quando não ocorria do jeito que eu imaginei, quando o treino não foi relativamente muito bom, eu saía triste, eu ficava frustrada comigo mesma, porque eu ficava pensando assim, por que eu não melhorei, por que eu não dei o meu máximo, pensando que eu não dei o meu máximo. E depois que eu parei de fazer isso, parei de me cobrar muito assim, eu consegui ver uma melhora. Porque quando a gente fica bravo, a gente acaba não vendo o nosso erro. E quando eu ficava calma, pensava com clareza, eu conseguia ver o meu erro e buscar um novo jeito para me ajudar a melhorar, para que no próximo treino, no próximo campeonato, eu não cometa o mesmo erro. E é uma característica, um comportamento de pessoas que têm uma inteligência emocional, né, Laura? Eu paro diante da situação, eu penso, reflito o que está acontecendo e busco uma situação, uma opção para que eu consiga melhorar e ter clareza de o que eu vou fazer. Sim, Esse foi o que você diminuiu, né? Essa autocobrança. E o que que você elevou, o que que você criou ou aumentou de comportamento bom na prática? os pensamentos positivos. Porque na maioria das vezes eu, principalmente em prova e campeonato, eu me deixava ser consumida por pensamentos negativos. Tipo, ai, essa curva é difícil, eu não vou conseguir fazer. Esse salto tá muito. Talvez o meu cavalo se assuste. E quando a gente para de pensar negativo, e começa a pensar positivo, não, esse obstáculo eu vou fazer, ele vai passar, ele vai saltar super bem, essa curva eu vou conseguir fazer. A gente acaba tirando esse pensamento negativo e pensando no positivo, que eu vou conseguir, afirmando coisas boas. Então, eu elevei a minha positividade. Meu pai falou no feedback que eu sou uma pessoa negativa, que eu corro para a negatividade, e depois disso eu comecei a pensar muito mais positivo. E ajudou demais, ajuda demais. E faz sentido isso que seu pai falou, realmente. Eu procurei ver, começar a criar comportamentos de visões e maneiras diferentes de enxergar as situações de maneira mais positiva ou focada na solução. Faz sentido o que ele falou, é isso? Sim, Muito bom. faz muito sentido e me ajudou bastante. Laura, que outro comportamento que você criou? O escrever. Eu não escrevia. E depois que Escrever. eu recebi esse feedback, depois que eu assisti a série O Gambito da Rainha por sua recomendação, eu vi que ela retornava aos campeonatos, ela refazia as suas jogadas para ver possíveis erros, possíveis pontos fracos.
Depois que eu comecei a escrever sobre os meus treinos, o que tinha ocorrido ruim, o que eu melhorei, a gente consegue ver a nossa evolução e não só pensar no erro, e também consegue ver os nossos erros e melhorar cada vez mais. Que você observou isso no Gambito da Rainha, que você começou a colocar em prática, que a gente tinha conversado lá com a sua mãe sobre perfil comportamental, com perfil comportamental, que não basta falar para Laura o que ela tem que fazer, ela tem que, tipo, São Tomé, ver, entender o que aconteceu para corrigir. Que, por exemplo, ainda hoje não existe essa questão da estatística dentro do próprio hipismo, como tem no futebol, no vôlei, em outros esportes. Então, já que não tem, eu fazer uma análise dos meus treinos e buscar nos mínimos detalhes corrigir para os treinos seguintes, ou buscar essa análise durante as competições para nas próximas provas também corrigir os erros. Por isso que é importante você conferir e receber esse feedback, esse retorno constantemente. É isso? Sim, eu falei para você que eu vi que uma amiga minha fazia essa análise após campeonato. Ela escrevia como cada cavalo foi, as faltas, os prêmios. E é bom ter essa organização, que a gente vê a evolução, a gente vê os degraus que a gente sobe. A gente vê os degraus, né? Esse salto mental, como é o título da nossa conversa, né, Laura? Esse salto mental que você Sim, colocou. exatamente. Porque o objetivo não é ficar fazendo uma conversa linda, maravilhosa, gostosa. Ela precisa ser, sim, desse jeito, mas o mais importante é você colocar na prática os seus comportamentos novos aprendidos aqui com responsabilidade e com comprometimento. Isso. Sim. Laura, como que está o teu foco? Primeiro, como é que estava o seu foco antes? Me fala aí, por favor. Eu recebi muito no feedback que a minha concentração era facilmente abalada, que meu foco era fraco e que diante de uma situação difícil eu ficava perdida, meu foco era abalado. E agora eu sinto que o meu foco melhorou, que eu não me deixo distrair por situações difíceis, que depois da gente focar na mentalização, focar no que vai dar certo, meu foco melhorou bastante, porque a gente não pensa nos erros e sim na solução. Me ajudou bastante isso. Quantos por cento mais ou menos melhorou o teu foco? Se a gente pudesse medir, mensurar ele. Meu foco nunca foi um dos melhores, eu mesma reconheço isso, mas agora com todas essas esses materiais, com todas essas observações, eu consegui buscar novas técnicas para melhorar o meu foco, como a leitura, como ter momentos de relaxamento com a minha família, para não ficar me cobrando tanto, não ter essa autocobrança excessiva. E mesmo que a gente, como eu estou agora, eu não estou montando, mesmo que a gente fique longe, a gente consiga aproveitar esse momento e não ficar pensando assim, ai, eu deveria estar lá, eu deveria estar montando. Hum. Então, eu sinto que melhorou 80%, melhorou quase 100%. Muito bom, E muito não bom. tem como meu foco ser perfeito, mas ele melhorou muito e eu sinto que vai melhorar cada vez mais. Que legal. O que que você diria? O que que é esse tal do treinamento mental do Linhares? O que que é? O que que foi isso para você na prática, Laura? Na prática, foi meio que como se você me desse um passo a passo para eu colocar no meu dia a dia, me desse instruções para que eu conseguisse ver os meus erros, ver o que vai fazer bem para mim. E também, depois da nossa aula, você sempre me dava, como que se chama? O material de apoio. Material de E no apoio. material de apoio a gente revia, eu revia junto com a minha mãe, que ela sempre vê. A gente revia histórias de atletas que passavam pelo mesmo problema. A gente lia muitos artigos e matérias sobre a nossa reunião. Foi muito legal porque esse pós, reunião me ajudou bastante a colocar muitas coisas que a gente lia na minha vida. Eu tô vendo. Por que que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu ou para um atleta, Laura?
Eu recomendaria, e recomendei para muitas pessoas, porque eu realmente vi diferença. Vi diferença em como eu encarava os meus desafios, como eu encaro, as coisas ruins e coisas boas que acontecem na minha vida. Também esse planejamento futuro, porque a gente não pode viver só no agora, a gente tem que pensar além, tem que ter esse pensamento contínuo. Então, também essas curiosidades, essa parte de estudo de inteligência emocional, eu comentei com as minhas amigas e elas gostaram, porque não é algo que a gente veja todo dia, mas que acontece frequentemente no nosso dia a dia. A gente não aprende inteligência emocional na escola, só que a gente sofre com inteligência emocional. Então, eu recomendei para muitas pessoas que também precisam desse apoio e eu sinto que esse apoio me ajudou bastante. Se a gente não tivesse se conhecido, Laura, ou trabalhado. Eu sinto que eu ainda estaria naquele momento difícil que eu tava, sabe? E mesmo lá atrás, há 3 anos atrás, me ajudou muito. Me ajudou porque naquela época eu já tinha ideia dos meus sonhos, mas eu não tinha ainda escrito eles, não tinha feito o mural, dos sonhos. E mesmo naquela reunião de 3 anos atrás, me ajudou muito e essas nossas sessões também. Muito bom, Laura, muito bom. Laura, só para quem está assistindo, a Laura está com quantos anos hoje? 14. Tem 14 anos, mas a mentalidade parece que está com quantos anos, Laura? Ah, eu não sei, uns 30. É bem comum ter essa expansão, Laura. O trabalho mental é para expandir uma mente que aprende não desaprende mais. É justamente esse é meu papel. Laura, a gente está chegando no final, 14 anos, mas com Já a cabeça de 30 aqui da nossa gravação. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí de 1 minuto para seus pais. Por favor, o tempo é seu e manda uma mensagem para eles que te incentivam, que te apoiam aí, a Lidiane e seu Adilson, por favor. para os meus pais, Qual é a é, mensagem que você gostaria de deixar para eles? eu agradeço muito a vocês por terem, principalmente a minha mãe, por naquele momento difícil não ter brigado comigo, não ter apontado o meu erro e sim me ajudado. Porque depois daquele dia que ela mandou mensagem para você e pediu para que você me ajudasse, eu nunca mais fui a mesma. Eu melhorei muito. E principalmente o meu pai, que está sempre me apoiando e sempre dizendo que eu vou ser campeã olímpica, e minha mãe, que está sempre me incentivando, sempre me levando para treinar. Naquele dia que não tinha ninguém para me levar a treinar, que eu estava atrasada, ela falou: Não, nós vamos, se arruma, fica calma e vamos treinar. Você não pode perder um treino. Então, toda essa ajuda que eu vejo neles, que tem muitos pais que não dão esse apoio. E eu Sim. escuto muito isso de pessoas de fora, que eu tenho que agradecer os pais que eu tenho, que muitas vezes os pais não apoiam o esporte. Meus pais me apoiam demais, então eu agradeço muito a eles. Muito bom, Laura. Muito bom. Parabéns para os seus pais. Parabéns por esse projeto de trabalho aqui. E se você curtiu então esse nosso bate-papo, essa nossa live aqui com a Laura Cardoso, Salto Mental na Amazônia, deixa seu like, se inscreve nesse canal, compartilha. E é isso. Laura, Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica com Deus, viu? Obrigada a você, foi muito bom. Foi Valeu. ótimo. Eu aprendi muito. Valeu.